Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Rádio, o nosso podcast que trata sobre o rádio, esse veículo de comunicação fascinante. Hoje eu estou ao lado de Thelma Salles e Renato Corulli, que vão contar para a gente aqui um pouco da trajetória deles no rádio. Olá, Thelma, prazer receber você no Papo de Rádio. Obrigado por abrir um espaço aqui na sua casa, recebendo o programa aqui. Oi, a gente que fica muito feliz de estar recebendo você aqui e com um assunto que nos fascina, né? A gente cresceu com isso, a gente profissionalmente, e essa foi a raiz, né? O começo de toda a nossa trajetória. Então, é muito bom a gente poder falar daquilo que a gente gosta, né? E muito bom receber você, que a gente conhece desde menino, né? Há quantos anos, e eu estou muito feliz com isso. Ok, Magalhães, muito obrigado pela visita, obrigado pelo convite. E efetivamente é uma honra para a gente, é um prazer, né, estar com você e com os seus espectadores, telespectadores e ouvintes, enfim, falando, né, sobre essa nossa paixão que é o rádio, né, falando sobre Papo de Rádio. Muito bem, então vamos começar aqui o nosso bate-papo, né, e a gente sempre começa com a origem. Como é que vocês foram parar no rádio, né? Como é que vocês iniciaram o trabalho? E a gente sabe que vocês têm uma história inicial na cidade de Botucatu. Então, vamos lá falar da PRF 8, que é a rádio que vocês começaram lá no início, nos anos 70, final dos 70, começo dos 80. A rádio emissora de Botucatu, que o prefixo F8 já era anterior ao ZYK, né? Então, F8 ela sempre foi F8, até hoje. Hoje ela pertence ao grupo Prever, já está migrada para o FM e continua firme e forte. A minha trajetória, vamos dizer assim, começou no final dos anos 70 para 80. Meu irmão, já falecido, trabalhava na F8 e eu levava lá marmita para ele e ia lá para a discoteca, né? Aquele mundo de disco, aquelas prateleirinhas cheias de disco. E é engraçado, tem um locutor que faleceu, evidentemente, o Adalberto. Se você falava assim, Adalberto, onde está a música tal? Ele, C44, por exemplo. Então, isso é bibliotecário, discotecário. Então, o meu começo lá foi assim. Eu levava comida para o meu irmão, que já ficava o dia inteiro na rádio também, né, naquela época, e aí ia para a discoteca, ajudar a colar disco, com fita crepe, colar a capa de disco não, a capa do disco, e aí levava a seleção musical, que naquele tempo falava-se assim, né, levava lá para o estúdio, era datilografado em 2 vias, com papel carbono, e você dava uma cópia para o locutor, uma cópia ficava com o técnico de som, né, que ficava com os discos lá na técnica. E no final do programa tem um detalhe, você era responsável por recolher todos os discos, guardá-los nas prateleirinhas lá, né, e assim. E a partir daí a gente já passava a mão na vassoura, já varria o estúdio, varria a parte central e por lá fomos ficando, né, até que fui convidado para fazer um programa, o Show da Tarde. Era bem moleque mesmo, e fazia esse programa, e vieram outros programas, aí passei por jornalismo e chegamos no setor comercial, que é o que nos movia, né? Na época, eu era um dos poucos vendedores da época, jovem, moleque, e faturava bastante, vendia bem, porque você era conhecido no rádio. O rádio AM, nessa época, te tornava conhecido e te facilitava o acesso. Então, o anunciante comprava a propaganda de você. Às vezes nem era da rádio. Por causa da rádio, era por causa do locutor. Comprava, né? Do locutor. Isso era muito legal. Então, eu tinha o Show da Tarde, eu tinha o Patrulha da Tarde, que eu fazia, era às 5 da tarde, que era um noticiáriozinho policial pequeno. Na parte da manhã, eu apresentava o noticiário policial, o programa chamava-se O Palanque, uma tribuna livre e popular. A parte policial eu fazia. Aí chegava da polícia, já sentava no estúdio também, já pegava lá os jornais, que aí tinha várias sessões nesse programa, que era
Começava com a piada do dia, as notícias que os jornais estão anunciando, passando pela Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e a Gazeta Esportiva, Notícias Populares na época. Aí até o Plínio brincava, não pode espremer que sai sangue. No sistema Gillette Press. Não, o jornal a gente folheava. Vestido ou era o Gillette Press? Folhava mesmo, não precisava cortar o jornal. Não. Nesse programa não, no outro sim. Inclusive o Pires, a família Pires, me ajuda. Do Hélio. Do Hélio. E Heloísa, que tinha a letra viva aqui. Sim, também são oriundos de Botucatu. Verdade. E o J. Pires, que era o pai, ele nos fornecia os jornais, porque era distribuidora de jornais e revista J. Pires. Ele que nos fornecia os jornais, é claro, naquela permutona, né? E a gente fazia a propaganda da distribuidora deles e já das livrarias, e tinham lá, Letra Viva também tinha em Botucatu, enfim. Mas era isso. Aí tinha esse programa, depois eu saía desse programa e ia para a redação, redigia ou cortava, né, as notícias, e entrava em contato, aquele tempo, com Voz da América, com Rádio Bandeirantes, porque a gente fazia muito intercâmbio, e aquele tempo era legal fazer isso. Aí apresentava o jornal, chamava-se O Mundo em Marcha, 15 por meio-dia, ia para casa, almoçava, voltava no show da tarde, aí já ficava por lá, saía fazer as matérias na rua, enfim. Era uma vivência de rádio assim, quase que dioturna, né? Você ficava 24 horas, cheguei até a morar na rádio, inclusive, porque tinha que abrir a rádio 5 horas, também. Era você que abria a rádio? Técnico de som, particularmente aos domingos. Porque eu era o menorzinho mais novo da turma, então domingo você que trabalha. Para você. Então ia abrir a rádio 5 horas da manhã, tinha lá os Cururuíros de Piracicaba, que tinha um programa 5 da manhã, chegavam lá de Galax, Landau, aquela época. Era legal. Pedro Chiquito, Inho Serra, nossa, uma gama de cantores. E a gente acaba conhecendo todo mundo, vivendo e vivenciando tudo isso. Então, mais ou menos foi assim. Até que chegou um dia, eu falei, parou com Botucatu, vamos, parou. Aí fui para Campinas, aí já é outra história. Sim, a gente vai falar disso daqui a pouco. É importante pontuar que o Renato começou a trabalhar em rádio com 12 anos de idade. Então, são quantos anos de carreira, Renato, ao todo? Olha, descontando, eu tenho mais de 60 hoje. Descontando o tempo da aposentadoria que eu estou parado, eu acredito que uns 45 anos de rádio. Rádio, passei pela TV também, TV doméstica, né? Mas eu acredito que uns 45 anos foram vividos de rádio, na comunicação. Inclusive, o pouco patrimônio que eu tenho hoje advindo, né? Não é tudo, mas foi conquistado a partir desse trabalho. E a Thelma Salles, que é uma jornalista, né? A Thelma é jornalista formada, ela foi para Botucatu, conheceu o Renato lá. E aí, Thelma, como é que foi a tua história, né, no rádio, né, inicialmente lá também em Botucatu? A minha história é completamente diferente, né? Eu vim de uma outra origem, né? Eu nasci em São Paulo, na capital, filha de operário. Meu pai tinha 3 filhas, eu fui a primeira filha. Ninguém da família tinha feito faculdade ainda. Eu prestei vestibular para medicina, mas só no vestibular eu já percebi que não era a minha praia. E eu sempre gostei muito de ler e de escrever, então eu optei pelo jornalismo. Aí, aos 18 anos, eu entrei na faculdade de jornalismo, lá em Mogi das Cruzes, na faculdade de Brás Cubas. Estudei lá, mas quando eu tinha 24 anos, eu tive uma tuberculose, fiquei muito doente. E tratei desse mal, fiquei boa, mas antes do fim do tratamento, meu pai achou melhor que eu fosse para uma cidade fria, porque tinha aí uma ideia de que, um estigma de que o tuberculoso tinha que viver na montanha, né? Embora o meu médico me mandou para a praia, mas eu fui para a montanha. Eu fui primeiro à praia, fiquei 35 dias na praia, voltei com outra cara, no Rio de Janeiro. E depois eu fui para a montanha. E de lá eu nunca mais voltei para São Paulo, porque lá eu arranjei o meu primeiro emprego em jornalismo. Foi onde eu conheci o Renato. Eu cheguei lá formada, nunca tinha trabalhado em nada antes, porque o meu pai, apesar de ser um operário, ele ganhava o salário dele e ele fez questão de que nós estudássemos para que a gente tivesse um futuro melhor
e uma vida profissional mais abastada do que a dele. Embora nós nunca passamos necessidade, graças a Deus. Mas era essa a ideia dele, foi isso que aconteceu. Então eu só comecei a trabalhar aos 25 anos de idade, quando eu fui então para Botucatu e arranjei esse primeiro trabalho lá. Primeiro eu fui para uma rádio chamada Municipalista, que me acolheu, foi muito legal ter participado daquilo, até que um dia o chefe da redação da F8, vulgo ele, né, me ouviu falando lá na rádio e mandou chamar, falou, chama lá, né? Aí eu fui lá, me fizeram uma proposta, acabei aceitando a proposta de trocar para outra rádio. Isso foi questão de meses, né? Acho que eu não fiquei 2, 3 meses na Municipalista. Aí eu fui. Só que eu era sobrinha do reverendo Nilson, que era o pastor da igreja presbiteriana lá. Muito tradicional, muito conhecido e tal. Então reuniu ali o povo da rádio, né? O dono da rádio reuniu os meninos, porque a grande maioria que trabalhava ali eram homens, né? E ele chamou e falou o seguinte: estou contratando uma moça, mas essa moça é a sobrinha do reverendo. Então, ninguém mexe com ela, né? Respeitem, ninguém mexe com ela. E aí, assim foi, eu sempre fui muito bem respeitada e comecei minha carreira lá. Ô, Thelma, havia outras mulheres no ambiente de rádio, lá na Municipalista e depois na PR? Não havia. Não havia, tanto que quando eu vim para São João, que eu fui para Piratininga, também não havia. Mas eu sempre tive facilidade de lidar com os rapazes e nunca sujei o meu nome ou a minha imagem por conta disso. Né? Tive uma convivência muito boa, tanto que você conviveu comigo no rádio. Todos os meus colegas de rádio, né, sempre me respeitaram muito, são meus amigos até hoje, está todo mundo velho junto, né? E sempre fui muito bem respeitada. Então eu tive facilidade, eu não tive nenhuma dificuldade em trabalhar com os rapazes. E você foi trabalhar na rádio, na F8, com uma visão jornalística, né, no meio dos radialistas. E é um choque, né, para quem vem de redação, está acostumado com impresso. Como é que foi esse período de adaptação? Olha, foi difícil, porque eu cheguei lá com uma teoria, né? Fui para a faculdade, né? Aí a sobrinha do reverendo, né? Nunca trabalhou, tal, era a Patricinha, né? E cheguei lá e encontrei uma opção de rapazes, como o meu marido, que era tudo casca dura, que cresceu dentro da rádio, casca grossa, e todo mundo cresceu ali dentro da rádio. Eles tinham o que eu não tinha. Eles tinham a experiência, a vivência do rádio que eu não tinha. Então, assim, nos primeiros meses foi muito difícil para mim, porque eu me sentia humilhada, porque tudo que eu escrevia, vinha esse aqui, que mal tinha terminado o 2º grau, né? E falava assim, tá uma porcaria, jogava fora, escreve de novo. E eu queria morrer por causa disso, né? Fora o exílio que ele me punha dentro de um estúdio, dava uma pilha de papéis para mim e falava, leia, né, para eu acostumar, porque eu nunca tinha entrado num estudo de rádio, né, a não ser na faculdade, um treinamento muito básico, né, e nem achava que tinha voz para isso também, né. Então eu ficava lendo. Graças a Deus eu tive uma alfabetização muito boa. No meu tempo, no primeiro ano você já saía lendo, não tinha esse negócio de não saber ler até a 7ª série. Não, a gente lia, né. Eu lia bem, mas eu não tinha essa entonação da leitura para a rádio, que era diferente. E aí ele ia me corrigindo, ele passava ali, olhava ali no aquário, né? Tá lendo? Tô, então continua aí. E lá eu ficava horas lendo, e lendo, e lendo, e lendo. Então eu posso dizer o seguinte, tudo que eu me sentia humilhada, né, preterida naquele primeiro momento, e eles estavam como se estivessem me zoando, porque eu vim de fora, eu era uma moça, ele no meio deles, não podia nem chegar perto de mim, que eu era sobrinha do reverendo. Bom, tudo que eu me senti assim foi uma escola para mim. Então, tudo que eu aprendi de rádio e de jornalismo foi com ele. Né? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Naquele tempo, hoje também, mas o rádio no interior era um veículo muito sério. Então, por isso que eu dava esse castigo para ela. Mas não era castigo, é para aprender. Somente após... Todos passam por isso. Somente após nós verificarmos que já sabia falar, entonar as palavras, porque uma coisa é conversar, da outra ênfase coisa necessária, respirar direitinho. Aí sim que liberamos o microfone para falar, antes não. E é assim que tem que ser, né?
Foi, e aí eu fui direto para a área do jornalismo, nunca para a área de locução, de programa. Até teve um programa que eu fazia aos domingos, mas era para treinamento de voz mesmo, tanto que eu deixei aquilo de lado muito rapidamente, porque a minha veia mesmo era a veia do jornalismo. E com a presença de uma jornalista formada, a rádio também se adaptou, ousou um pouco mais a partir disso, né? Porque tinha uma pessoa com uma visão jornalística dentro da redação. Isso faz toda a diferença também e muda um pouco a dinâmica das coberturas. Aliás, até isso que eu queria perguntar, sobre as coberturas que vocês fizeram, os programas jornalísticos que vocês criaram, com a presença de uma jornalista, sobrinha do reverendo. Então ele fala. Nós tínhamos, em primeiro lugar, uma redação simples, né? Mas sempre eu, mais dois rapazes, no caso, que era o Renato, inclusive chamava-se Renato também, e o Haroldo, que são contemporâneos, e aí veio a Thelma. O que nós fazíamos? Nós tínhamos lá alguns contatos com Rádio Bandeirantes, com Voz da América, que esses locutores dessas rádios e agências acabavam assinando para a gente. Por exemplo, de Washington, Álvares Bittencourt, mas nós não tínhamos alguém em Washington. Gravava uma primeira vez essa assinatura e todas as outras matérias que a gente pegava no rádio ou no fita, eu não me lembro exatamente como é que era, talvez fita de rolo, não sei. A gente cortava e os repórteres assinavam, né? Álvares Bittencourt, de Washington, tinha o correspondente em Manágua, correspondente, enfim, em Porto Rico. Sim, a Voz da América fazia a distribuição. A Voz da América distribuía para a gente, né? E aí nós trouxemos isso para a cidade. Como nós tínhamos uma jornalista ali, implementamos essa dinâmica nos nossos radiojornais. Nós tínhamos o Mundo em Marcha, que era esse jornal que nós redigíamos e apresentávamos, aí contava com Voz da América, com a participação da Thelma, com o noticiário policial, e aí tínhamos o correspondente F8, que era de hora em hora, tinha um noticiáriozinho de hora em hora, né? E um noticiário policial à tarde, e à tarde nós saíamos para a rua com a Kombi azul, a Kombi do patrão. Tem um detalhe muito legal aqui, eu era um rapazote, né? Mas eu era o único autorizado a entrar na sala do chefe. Aliás, eu ocupava a sala do chefe quando ele viajava, e eu ficava lá, atendia as demandas dele. E a Kombi, uma Kombi azul, essa ficava comigo, essa ninguém me... A Kombi é do Corulho, a Kombi deixa com o Corulho. Então nós saímos para fazer matéria, cobertura, matéria de rua, buraco na rua, enfim, época de campanha, por exemplo, de vacinação, campanha dessas mudanças do nosso dinheiro. Você falava ao vivo da Kombi? Ao vivo da Kombi. Rodando a cidade. Tinha uma bateria sobressalente atrás, pegava no microfone mesmo, você não parava num telefone, não tinha celular. Você não ia ter 50 fichas telefônicas para falar, porque não adianta. Então nós saímos com um link, um LP, eu não sei exatamente como é que funciona isso hoje, funcionaria hoje, mas falávamos ao vivo direto da viatura. Hoje é celular, né? Você leva Thelma, o celular. Isso, e vocês também faziam trabalhos externos, né? Além desse do Renato com a Kombi Azul, você esteve em grandes coberturas também, como as Diretas Já, né? Na Praça da Sé, aquele grande comício, né? A redemocratização do país sendo discutida ali, um momento histórico. A rádio estava lá, Thelma Salles estava lá. Foi um momento muito importante na minha carreira e também na minha vida pessoal, porque quando eu era menina, a gente não tinha muito acesso à informação política, econômica do país, né? Meu pai era um operário, era tudo muito simples. E eu comecei a ver o país e entender o país depois do jornalismo. E essa manifestação foi em São Paulo, na capital, lá na Praça da Sé. Tinha milhares de pessoas e eu fui mandada a São Paulo para fazer essa cobertura. Hoje, você pega o celular, vai lá, filma e tal, tudo bem. Nós não tínhamos nada disso. Eu fui para um orelhão, liguei a cobrar na rádio, né, e passava as informações do que estava acontecendo ali. Era um momento tenso, porque nós estávamos saindo de uma ditadura,
né, de uma situação política muito difícil. Então, eu ali naquele telefone, eu corria o risco de ser presa ou de ser agredida por alguém que fosse contrário às opiniões de quem estava ali protestando, né? Mas não tive medo e, pelo contrário, aquilo alimentou o meu desejo de que a democracia fosse fortalecida no país, né? Então, assim, eu me senti participante de um momento histórico e participante também do estabelecimento da democracia no país. Mas você era uma só, mas o grupo todo se faz de um. E o mais interessante, né? Botucatu estava lá através dos microfones da F8 com você. Então, sim, você fez história para uma rádio do interior. Isso era uma ousadia naquele tempo, né? Vamos falar a verdade. Era uma ousadia. Foi muito Depois, legal. me diga como é que vocês vieram para São João da Boa Vista. Renato, saiu de Botucatu, cansou, já cumpriu a missão, havia cumprido a missão e aí estrada. Não, na verdade não me cansei. É que você busca novos horizontes a partir de determinado momento da sua vida. Foi então que eu fui convidado a compor a equipe da Rádio Educadora de Campinas, que é ainda, né, uma afiliada à Rede Bandeirantes. Então eu fui para fazer um noticiário policial no lugar do Aires Silva, que virou político e tal, e no fim acabava apresentando a parte local, né, de Campinas do jornal Primeira Hora. Mas também acabava fazendo programa à tarde, enfim, era uma coisa bacana. E à noite, Rádio Morena, a primeira emissora classe A que se tem notícia, Rádio Morena, e a AM dessa Rádio Morena transformou-se mais tarde em Rádio Jequitibá, a primeira sertaneja do Brasil. Lá até meu irmão trabalhava também, né, na época nessa rádio, né? De lá para cá, vim visitar a minha então namorada aqui em São João da Boa Vista e acabei sofrendo um acidente na estrada. Nesse acidente morreram várias professoras, várias pessoas, eram professoras que vinham de um congresso, alguma coisa assim, com o ônibus Expresso São João, onde faleceu o motorista do caminhão, um motoqueiro que causou o acidente e outras tantas pessoas no ônibus. Aí vim para cá, aqui fui internado, e detalhe, tinha uma loja em Campinas também nesse meio tempo. E vim para cá e nunca mais voltei. Então, em São João, por acidente, né? Acidente de trânsito, mas literalmente. Mas é um acidente. Acabei vendendo a loja por telefone e por aqui fiquei. Ô Thelma, e você veio primeiro então para São João? Sim, lá na rádio em Botucatu, a gente tinha muitas visitas de políticos, justamente porque o dono da rádio era político. E então eu tinha contato com muita gente que vinha lá. Até tem uma foto que eu passei para você, que eu estou no Palácio dos Bandeirantes. Nesse dia, estava lá, nem sei quem era o político que eu estava entrevistando, mas o fato é que a gente tinha uns contatos no Escritório Regional de Governo, que chamava na época o ERG, né? E a rádio fez 60 anos e eu decidi, da minha cabeça, conversei com o dono da rádio, ele apoiou e nós fizemos uma exposição aberta ao público, né, no hall de entrada da nossa rádio, com equipamentos que eu achei no porão, tudo jogado lá, empoeirado, então tinha assim todo tipo de equipamento antigo de rádio, que já era uma rádio naquela época com 60 anos, já se passaram mais de 40, ou seja, a rádio tem mais de 100 anos. E eu peguei todo aquele equipamento, fiz uma exposição, a cidade toda veio visitar e veio um político desses lá. Não sei quem era o político que eu estava entrevistando na foto que eu passei para você, mas o fato é que eu conheci muitas pessoas ali do Palácio do Governo que iam lá, visitavam a rádio. E um deles visitou, viu a exposição, tal. Um belo dia, ele telefonou e perguntou se eu tinha interesse em sair de Botucatu. Eu tinha entrado numa outra faculdade lá, fui fazer Ciências Sociais, estava no 3º ano, era mês de agosto, e eu ia terminar aquela faculdade no final do ano. Então eu falei, olha, nada me impede de sair daqui, eu posso ir para outro lugar, não tem problema nenhum, mas eu tenho que esperar final do ano, quando terminar minha formatura. Aí ele falou, olha, é para uma assessoria de imprensa numa cidade do interior que se chama São João da Boa Vista, você conhece? Eu falei, não, nunca ouvi falar. Aí ele pegou o mapa,
foi lá na parede, tinha um mapa do estado de São Paulo. Olha aqui, ó, São João. Nossa, sabe uma cidade que você nunca conheceu ninguém, nunca ouviu falar? Ou dissesse assim, eu tenho um parente que mora em São João. Todo mundo fala assim, eu conheço alguém que mora em São João. Não, eu não sabia absolutamente nada de São João da Boa Vista. Olhei no mapa, mas falei, é uma aventura, né? Vamos lá, né? Não tinha nem 30 anos. Falei, vamos lá. Aí ele pegou e marcou ele falou assim, eu falei, mas eu preciso conhecer antes, né? Então ele marcou um dia e eu fui ao Palácio dos Bandeirantes de novo, estava tendo um evento lá e eu conheci o prefeito de São João, que na época era Sidney Beraldo, que era tão jovem quanto eu, pouco mais velho do que eu, pouca coisa mais velha que eu. E ele já era prefeito de São João da Boa Vista. E aí ele me convidou para a assessoria de imprensa, que ele precisava de um jornalista formado, e a cidade não fornecia um profissional desse tipo. Aí eu conversei com ele falou, você quer conhecer minha cidade? Marcou um dia, você vai lá, conhece a cidade, se você topar. Falei, só que eu só posso ir em dezembro. Ele falou, não tem importância, a gente espera. E esperou. Eu vim, conheci a cidade, andei por aqui e tal, quase morri de calor, porque Botucatu é uma cidade fria, alto de serra. Cheguei aqui, parecia filial do inferno. Caldeirão. Nossa, muito quente, né? A primeira praça que eu andei foi essa aqui da Catedral. Estas árvores todas que são enormes hoje, eram árvores pequenas, não tinha sombra. Quase morri de calor aqui, né? Mas falei, bom, vamos encarar, né? Vamos enfrentar, porque é profissão, profissionalmente é interessante para mim, né? E do que eu ganhava lá para cá, eu dava assim, umas 5 vezes a mais. Falei, então vamos, né? Porque no rádio se ganhava muito pouco. E acabei concordando, e em dezembro de 1985 eu vim para São João da Boa Vista. E já estou completando 39 anos. Puxa vida. Mas e o rádio, né? Você foi para a assessoria de imprensa e você fazia concomitantemente? Não, eu vim para isso, só que a cidade não me aceitou bem, né? Não sei se a cidade em si, não. Algumas pessoas envolvidas com a política local não aceitaram bem, porque havia muita gente que fazia isso de forma amadora, né? Não eram profissionais. E deu um ciúminho, né? Deu um ciúminho, então por isso eu acabei sendo prejudicada. 5 meses depois eu fui demitida da prefeitura e fiquei sem emprego. Aí eu já conhecia a rádio, porque tinha os programas de rádio da prefeitura na Rádio Piratininga. E passei a conhecer o Vitor e o Oscar, que eram tão paulistanos quanto eu, né? E com o tempo nós fomos conversando e um dia eles me chamaram para trabalhar lá, porque a rádio precisava de um jornalista. Na época era obrigatório. Hoje a nossa profissão não tem mais valor, né? Mas na época, se eles não pusessem um jornalista lá, iam fechar a rádio. Então lá fui eu trabalhar. Só que eu fiz um projeto de trabalho e levei para eles. O Oscar nem leu, né? Falou assim, não, você vem com ideias de São Paulo, não cabe aqui e tal. E eles me pagavam, eu não precisava nem na rádio se eu não quisesse. Mas um dia ele leu e viu que cabia na rádio dele aquilo que eu estava propondo, porque eu fiz uma coisa adaptada ao local. E ele gostou. E eu vim, eles me receberam muito bem, e eu fiquei 7 anos trabalhando na Rádio Piratininga. Você fazia o Jornal da Manhã. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar na Rádio Piratininga, você estava sempre cedo lá fazendo o jornal, terminava às 8, né? Era das 7 às 8, o Jornal da Manhã. E era um jornal que eu gostava de ouvir, porque você, diferentemente do que se fazia no Rotativa no Ar, nos outros noticiários da casa, você sempre dava um toque diferente na notícia, né? Era o profissional mesmo do jornalismo que estava ali transmitindo a informação de uma forma diferente e obedecendo à linguagem do rádio. Sim. Né? Então era muito interessante. Então fala um pouquinho da experiência do Jornal da Manhã e do quanto ele foi disruptivo no rádio de São João naquele tempo. Não, foi muito importante mesmo, porque, no fim, as coisas eram feitas de forma muito amadora, muito, né? Era o tal do Gillette Press, quando eu comentei, né? Que o Gillette Press é o seguinte, pegava uma notícia no jornal de papel e recortava com uma gilete, aquele quadradinho, aquele pedacinho que você queria ler, colava no papel e lia no estúdio. Muitos liam até a legenda, né? Lia até o que não precisava. Lia até o que não precisava. Aí eu passei a fazer uma coisa de forma um pouco mais profissional. Passei a ler a notícia e reescrever a notícia na linguagem de rádio.
né? Que é muito diferente. Né? Era uma só. A fonte era uma só, mas o jeito de passar a notícia no rádio é diferente. Era mesmo. completamente diferente. Então, quem lê o jornal impresso, lê um texto mais literário, né? Mas no rádio não era assim. Então, isso me ajudou muito as pessoas a entenderem as notícias, né? Com mais facilidade, né? E foi muito importante para a minha vida profissional e pessoal. E o Renato, ele teve também uma passagem pelo rádio de Espírito Santo do Pinhal, trabalhou bastante tempo lá na Pinhal Rádio Clube, trabalhou também na APTV, uma emissora de televisão lá. Renato, essa sua estada em Pinhal, né, como é que foi? Como é que você decidiu trabalhar lá, ao invés de trabalhar mais efetivamente em São João? Foi uma rápida passagem. Eu tive uma passagem rápida em São João, até onde eu tive o prazer de conhecê-lo, né? Se era meninão. E a gente gravava umas vinhetas. Isso, a gente gravou umas vinhetas para o Marcos Ferreira, repórter policial. E saí procurar emprego, não pelo fato de não querer trabalhar no mesmo lugar que a Thelma trabalhava. É que nós já tínhamos feito isso, então vamos procurar horizontes diferentes. Aí saímos e fomos lá para Pouso Alegre, para um monte de lugar, e acabou não dando certo. Um belo de um dia, eu fui a Pinhal e fui visitar a rádio de Pinhal Rádio Clube. Aí chego, tinha um sujeito na porta fumando, um bigode, o Davilson Salles, que era o dono da rádio. E eu digo, Salles, mas não é meu parente, não é parente, não. Digo a ele, tem alguma coisa para eu fazer aqui? Ele fala, estou montando uma FM, você quer ficar aqui? Vai ficando aí. Falei, mas como? Fica aí, vem trabalhar comigo aqui. Como? Eu vou receber como? Mas você sabe vender propaganda? Sei, então sai vender, o que você vender é seu. E era assim que funcionava na época, né? E lá ficamos. Eu acho que fiquei uns 25 anos. Né? Depois montamos a APTV lá, montamos uma empresa, eu e o Davilson, que era Salles Corulli, que não era Salles aqui. Era o Salles dele. Nós tínhamos uma Salles Corulli, tínhamos lá outdoor, enfim, uma série de outras coisas, até montarmos a TV, até culminar com... Aí fui para a faculdade aqui, em São João, de Direito, me formei, trabalhava mais em rádio do que como advogado, e até a minha aposentadoria, aí encerramos o ciclo do rádio, né? Passou para a TV, com a TV Serra Azul, junto com o Márcio, sujeito Janizelo, um sujeito excelente, e aí acabamos parando, né, com a TV, até porque o rádio não dava mais, e hoje em dia... E outra, também o rádio mudou muito, né, Renato? Sim. Houve, com a internet, tudo se transformou. E o interessante... Hoje são plataformas, streams. Isso, exato. E você foi para a TV e fez um bom trabalho lá, de um programa de entrevistas, muito interessante. E sempre com o respaldo da Thelma também nos bastidores. Também, sim. Porque aí ela se vingou, né, do tempo que ela começou e você ficava ditando ordens para ela, porque a Thelma, deixa eu explicar aqui, a Thelma foi a pioneira aqui também na televisão, TV local, né? Você foi uma das primeiras jornalistas a trabalharem na TV São João na época, né, Thelma? O primeiro rosto feminino Isso, exato. Então, TV. foi uma experiência interessante também, né? Foi muito interessante, porque eu várias vezes tentei sair da Rádio Piratininga para arranjar um lugar que eu ganhasse um pouco mais. Cada vez que eu chegava para o Vitor e Oscar com a minha proposta, né, eu falava, olha, eu tenho uma proposta, eu vou mudar. Aí eles cobriam a oferta e eu ficava, né? Eu fiquei 7 anos. Quando completou 7 anos, eu tive o convite do Gilberto Amorim, que foi a pessoa que montou a TV São João. O prédio não estava nem construindo ainda, o único andar que tinha alguma coisa era o último, né? O resto era tudo um esqueleto do prédio, né? E ele me chamou para trabalhar para televisão. Quando eu mostrei isso para Vitor e Oscar, que já eram nessa época amigos pessoais, né? A gente cresceu uma amizade muito grande entre nós. Quando eu mostrei essa proposta para eles, aí eles disseram, agora nós não podemos te segurar mais. Agora é a tua vida profissional, vai e que Deus te abençoe. E eu fui para a TV União e lá fiquei, foi a primeira cara que apareceu lá, fazendo reportagem, lendo. Aliás, e vocês fizeram um trabalho na TV que é marcante e que é uma pena que a gente não tenha mais o registro.
um documentário sobre o Rio Jaguari. Eu tenho, viu? Você tem? Eu tenho Então em CD, em DVD. Quem tem também, o Ronildo Silva, esses dias escreveu para mim, falou, olha que eu achei aqui em casa, meu Olha DVD. Foi uma matéria que a gente fez durante um mês inteiro. Vocês vieram de Ibitura até São João, né? Da nascente, eu pus a mão na aguinha da nascente do Rio Jaguari e viemos de lá até aqui, com uma equipe grande, sabe? Inclusive o Hélio Abidal, que era um fotógrafo profissional do estado de São Paulo. Hoje ele está em Londres. O Hélio Abidal estava junto nesse grupo, né, em vários trechos. No começo foi a pé, porque era só uma corredeirinha. Depois fomos para barco e assim trabalhamos vários meses, toda semana, tinha um dia da semana, a prefeitura emprestava um barco do departamento lá de meio ambiente, ia um pessoal da prefeitura junto, o Chicão, o pessoal ia junto. E o Edinho, e a gente descia trechos do rio, mostrando o rio, como ele era, a situação da água, né? Os peixes, até a embocadura lá no Rio Mogi Guaçu. Então foi uma matéria, nossa, para mim, por exemplo, eu não fiz um roteiro, eu falei para o Gilberto Amorim, mas eu nunca fiz isso, como faz? Escreve a primeira parte, depois a outra você escreve depois. Então eu fui escrevendo conforme foi acontecendo, entendeu? Então aquilo brotou. Eu acho que o Rio escreveu para mim, entendeu? O próprio Rio escreveu para mim. Porque o que eu fui vendo, eu fui escrevendo. Isso marcou demais a minha vida. Eu tenho guardado minha fita. Só não consigo ver mais porque eu não tenho aparelho de DVD. Mas foi muito legal. E tem sim esse registro em alguns lugares por aí. Muito bem, e assim a gente chega ao final aqui do Papo de Rádio. E falamos também de televisão, aqui da carreira da Thelma. Eu quero agradecer muito a gentileza de vocês, de me receberem aqui na casa de vocês e contar um pouco, compartilhar essa história linda que vocês dois têm nesse meio de comunicação, o rádio, mas também na comunicação. Você também foi assessora de imprensa da Eufusa, você tem uma carreira muito significativa em São João da Boa Vista. Muito obrigado, Thelma. Obrigado, Renato. A gente que agradece, né? Tudo isso parece que foi um sonho, né? Parece que passou tão rápido e ao mesmo tempo ficou lá no passado, mas tudo isso fez muita diferença na nossa vida. Tanto fez que hoje os dois que brigavam no estúdio estão casados há 34 anos. É isso aí, Maga. Eu agradeço, né, a oportunidade, a possibilidade de podermos relembrar momentos tão bons que passamos e que vivemos. Ficaríamos aqui mais uma hora, pelo menos. Tem coberturas para falarmos a respeito, tem uma série de outras coisas. Mas por hora e de momento, só gratidão. Agradeço você por ter se lembrado da gente e agradeço pelo convite. E apareça sempre. Sem dúvida. E eu agradeço a você que esteve conosco até agora. Um grande abraço e até o próximo Papo de Rádio.